Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um longo discurso de Jesus dirigido aos judeus por causa do Evangelho de ontem, quando Jesus curou aquele homem na piscina de Betesda, há 38 anos paralítico, e deu ao homem a ordem: levanta-te, fica de pé, pega a tua maca e vai para a tua casa e anda. E o homem então, curado por Jesus, pega a maca, pega o peso, a cama e entra no templo em dia de sábado. E aí então começa toda a polêmica: é sábado, não te é permitido andar carregando peso, carregando a tua cama. E o homem então disse: mas aquele que me curou mandou eu carregar a cama, eu vou obedecer quem me curou. Quem te curou? Jesus de Nazaré. E aí então vem toda a polêmica da cura no dia de sábado, o violar o sábado. Sábado que era o dia santo até a ressurreição do Senhor, que passa a ser o domingo. Mas o sábado como o dia do repouso, o dia consagrado a Deus, o dia onde Deus descansa, e por isso o ser humano guarda o sábado e o descanso também, em honra a Deus. Então, portanto, no sábado não se podia trabalhar, hoje não se pode trabalhar no domingo, em honra a Deus, como sinal de que o ser humano vale mais do que aquilo que ele produz. Por isso ele não precisa produzir todo dia. Segundo, justamente por isso, o dinheiro não é o senhor da vida. Deus é o senhor da vida. E muitas vezes o que o ser humano ganha no dia e na hora do Senhor, perde naquilo que não tem o poder de cuidar nem guardar, porque só Deus tem o dom e o poder da providência. Então, guardar o dia do Senhor também é
um posicionamento de quem crê que Deus tem mais para dar do que o diabo para levar, certo? E essa é uma lógica da vida. O ser humano se mata no trabalho, se adoenta no trabalho, para ter um X a mais. Esse X a mais você pode até ganhar, mas a doença que Deus podia evitar, leva. Não é? Aquela outra situação errada, toca. Não se trabalha também no sábado como ideia do repouso, né? Mas daí tem-se a ideia de que Deus também não trabalha no sábado, fosse para nós, na nossa fé hoje, no domingo. E aí então Jesus vai explicar o porquê que ele faz o que faz também no dia de sábado. Veja, não é que Jesus violava o sábado com qualquer tipo de atividade, mania, hobby, gosto ou costume, não. Jesus quebrou de verdade, Jesus violava o sábado, e foi mais de uma vez, foram várias vezes, fazendo obras de caridade, vamos colocar assim, né? Obras que mostram a caridade, mas também mostram o restituir o ser humano a partir de Deus. E aí então Jesus começa o evangelho de hoje, fechando o evangelho de ontem. Meu Pai, Deus, meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Por quê? Porque também no sábado Deus está trabalhando em favor do homem, através da misericórdia, da caridade. Deus ainda sustenta o mundo também no dia do seu próprio descanso. É Deus quem nos sustenta no ser. E aí Jesus diz, meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho sempre. E aí então diz o evangelho, agora sim é que ele vai morrer e vão procurar matá-lo, porque além de violar o sábado, Jesus chama Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E aqui tem algo então. Jesus é Deus. Não é que ele se faz igual a Deus, porque ele é presunçoso, mania de grandeza, se acha mais importante do que de fato é. Ele é filho do Pai, e ele é um com o Pai, ele é igual a Deus. E aí em Jesus se cumpre, nesse ser igual a Deus, as profecias da primeira leitura, lá de Isaías capítulo 49, a partir do versículo 8, onde Deus vai dizer algo a respeito, através do profeta Isaías, do seu servo fiel, que é uma grande imagem de Jesus, mas também uma palavra que vale para cada um de nós, quando ele diz assim no versículo 8, eu atendo os teus pedidos, te ajudo na obra de salvação. Te preservei para seres aliança entre os povos, para restaurar a terra, para dizer a quem está preso, saia, para dizer a quem está nas trevas, mostrai-vos. Portanto, irmãos e irmãs, existe uma palavra, existe um homem, existe uma pessoa, existe um nome que tem o poder de restaurar a terra e que tem o poder de dizer a quem está preso, sai da prisão. Que tem o poder de dizer a quem se esconde nas trevas, da sua timidez, do seu medo, mostrai-vos, saia daí. Esse alguém é Jesus. Mas todos nós batizados que somos, inseridos e enxertados que somos portadores também das promessas feitas a Cristo. Portanto, é para você e para mim essa palavra que diz, olha que lindo isso aqui, eu te preservei para... Por que Deus nos preservou até hoje? A partir de hoje, quem não quiser mais usar máscara, não use máscara. Mas esse decreto vem 600 e tantas mil mortes depois por causa de um vírus que poderia ter nos levado, mas do qual Deus nos preservou. Para quê que Deus nos preservou? Até o dia de hoje, se a gente pegar só esse ano ou o último ano, sei lá, quantos milhares de pessoas morreram, Brasil e mundo, de câncer? Nós não. De acidente de carro? Nós não. Bem menos, mas acontece também, de acidente de avião. Oh, minha nossa. Nós não. Eu vou dizer isso segunda-feira de volta. Nós não. Por que Deus nos preservou? O avião dos outros cai, o seu não caiu. O vírus levou a outros, não levou você. O câncer, o carocinho veio, chegou, levou a um, levou você. Preservei-te para... Veja, meus irmãos, por que é que estamos aqui? Qual é o grande sentido da vida? Preservei-te para... Talvez ao longo da sua vida você teve um mau comportamento
que levou a outros para um buraco, para um fim de poço, para a cadeia, para a morte, para a doença, para o divórcio, não sei, preservei-te para... Por que você está preservado? Por que estamos preservados? Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para dizer a quem está preso, saia, para dizer a quem está nas trevas, mostrai-vos. E irmãos e irmãs, quem não dá a vida, quem não dá ao dia a dia uma missão maior do que ganhar dinheiro e provar para os outros quem é que está certo, sabe? Quem não dá para a vida, quem não dá para essa quarta-feira um propósito, uma visão, uma abertura maior do que essas coisas tão corriqueiras e mundanas que até pagão quer e busca, vai voltar para o buraco de onde saiu. Vai voltar para as trevas de onde saiu. Ou a gente anda para frente no propósito de Deus, ou a gente anda para trás e volta para as nossas escravidões. E aí diz, todos se alimentam pelas estradas, até nas colinas estéreis se abastecem, não sentem nem fome, nem sede, não os castiga nem o calor, nem o sol, porque eu sou o protetor, seu protetor, eu tomo conta deles e os conduzo à fonte das águas. Quem anda com Deus, olha lá, quem anda com Cristo, que é igual ao Pai, quem está em comunhão com Jesus, que não é apenas um homem sábio, mas é o próprio Deus, o que diz a palavra? Vai ter alimento na estrada, mesmo que a colina que você more seja estéril, você vai ter o seu abastecimento, e o calor e o sol que molesta a todo mundo, não te molesta, por quê? Porque Deus é o seu protetor, que te conduz às fontes de água. Qual é o calor, qual é o sol que está molestando todo mundo? A depressão, o pânico, o sexo, o desânimo, é ou não é assim? Viver em adultério. Qual é o sol e o calor que está molestando todo mundo? O ódio, a fofoca, a falta de juízo na cabeça. Mas ele está dizendo para aquele que anda com Cristo, essas coisas não te molestarão, e eu te conduzirei às fontes de água. Aí continua. Farei de todos os montes uma estrada, meus caminhos serão nivelados. Para aquele que está unido a Cristo, Deus abre portas, Deus aplana caminhos. E eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte, outros lá do lado do mar, outros da terra de Sinim. Todos virão a mim, de muitos lugares. E aí então diz a palavra, louvai, ó céus, louvai, ó céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor. Por quê? Porque o Senhor consola o seu povo, se compadece dos pobres. Olha que lindo o convite à alegria. Por quê? Porque Deus é o nosso consolo. Agora tem algo, meu irmão, minha irmã, se eu preciso ser consolado, estou sendo consolado, se não me falta consolo, é porque também não me falta o quê? Tribulação, estresse, decepção, gente insuportável na minha orelha, verdade ou não é? Por que eu preciso de consolo? Preciso de consolo porque essa terra não é o céu. Mas apesar de estar na terra, e a terra não é o céu, qual é a ordem da palavra? A palavra está dando uma ordem. Alegrai-vos, alegra-te, ó terra. Irmãos e irmãs, a alegria é um dom de Deus, e a gente não pode permitir que ninguém, nem nada, tire a nossa alegria. A nossa comunhão com Deus nos coloca em alegria, e a alegria é diferente, né, da risada besta, do sorriso tosco, da vida boba, de quem não percebe a dificuldade das coisas, de quem não está levando a sério, às vezes, coisas difíceis. A alegria é um estado da alma. Nós somos alegres porque estamos em Deus. E a gente precisa aprender isso. A estar chorando na beira do caixão, porque Deus me livre, morreu alguém da minha família, hoje é dia de chorar, mas não quer dizer que eu não sou alegre. Eu sou alegre, estou chorando hoje, mas eu sou alegre. E é a alegria do Espírito Santo em nós, que a palavra diz, a alegria do Senhor seja a vossa força. É a alegria em nós que blinda, vacina em nós, que é um muro de contenção em nós ao pecado do desespero. Quem tem alegria sabe sofrer do jeito certo, sabe chorar do jeito certo,
sabe esperar do jeito certo, porque há uma alegria e há um consolo. Mas parece que o povo daquele tempo é uma mistura de teimoso com burro igual a nós. Versículo 14: disse Sião, Sião é o povo de Deus, Sião somos nós: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas vezes a gente não sente isso, né? Talvez disse isso, é o pecado da blasfêmia com o pecado da murmuração. E aí então a palavra diz: acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequenino, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? É o pecado talvez mais estranho à natureza humana, a mãe que abandona o filho pequenino. Isso não entra na nossa cabeça, não é verdade? Esse talvez seja o pecado assim que mais contradiz o que é o ser humano. Não é a cachaça, não é o adultério, não é a droga. O pecado que mais escandaliza a mente humana, e nem precisa ser religioso, é o pecado de uma mãe que esquece o filho pequeno, que não tem pena do fruto do seu ventre. É o pecado mais escandalizante que tem. Mas aí diz o Senhor: mas se ela se esquecer, o que é tão raro de acontecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Porque, disse o Salmo, misericórdia e piedade ao Senhor, e o nosso Deus trabalha sempre, e o trabalho dele é salvar. Jesus também trabalha sempre. E aí então, ele é igual a Deus. Aí vamos voltar no Evangelho a partir do versículo 19. Jesus então continua dizendo: em verdade eu vos digo, o filho é ele, não pode fazer nada por si mesmo, faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. Isso vale para a vida, né? A gente olha o pai da gente, o pai faz, não é assim? Ou o pai não faz, né? Ou o pai não faz. O pai não pega um prato, também não pega o prato. O pai não vai na missa, por que eu tenho que ir na missa? O filho vê o pai e faz o que o pai faz. Mas veja, ele faz apenas o que vê o pai fazer. E aqui está, irmãos e irmãs, algo de muito importante para a nossa vida. Olha aqui para o padre. Jesus está falando aqui, ensinando para nós, que as obras dele são fruto do quê? Não é fruto do humor dele, não é fruto do eu gosto, eu quero, não é fruto do não gosto, não estou com vontade, não é fruto do tá calor, tá frio. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. As obras de Jesus são fruto da contemplação. Repita comigo: contemplação. E aqui Jesus está nos ensinando, meus irmãos, qual deve ser a fonte de inspiração da nossa vida e das nossas obras. O filho faz o que vê o pai fazer. Ou seja, Deus faria isso, Deus faz isso. É um olhar, eu olho para Deus e atuo na vida a partir e através de Deus. De onde é que vem o pecado? De onde é que vem os maiores erros da nossa vida? Do tirar os olhos de Deus. Eu tiro os olhos de Deus e coloco em mim. Aí sai esse monte de tranqueira que eu já fiz e já falei. Eu tiro os olhos de Deus e coloco os olhos no mundo, no diabo, ou na pessoa errada. Começo a contemplar alguém que não é o pai, que é o pecado da idolatria. Enquanto as pessoas seguem cegamente outras pessoas. E daí vem as tragédias todas do mundo, da vida, da família, porque reproduz o pai. E esse reproduzir o pai aqui para nós, não necessariamente é reproduzir meu pai de sangue. Não necessariamente é reproduzir o papai que eu tenho em casa. É reproduzir aquele ao qual eu entrego a minha mente. Tem gente que tem um pai em casa, mas não permite que aquele pai exerça sobre ele paternidade. Quem exerce paternidade sobre ele é o colega da rua. Nós fazemos aquilo que o nosso pai faz. Mais para frente Jesus vai dizer aos judeus: mas nós somos filhos de Abraão, somos filhos de Deus. Não, vocês são filhos de Satanás, porque vocês fazem igualzinho o capeta faz. Veja, meus queridos, a fonte da nossa vida, o motivo, o porquê faço e com qual objetivo faço tem que ser Deus. E para isso é preciso contemplar. E a contemplação é uma meditação interior que só é possível fazer
a partir sobre aquilo que está dentro da minha inteligência e do meu coração. Portanto, o que eu contemplo dentro de mim? O que eu fico mastigando dentro de mim e que vai ser reproduzido na minha vida? Aquilo que está na minha inteligência, aquilo que está nos meus afetos, que entra através do olho, do ouvido e das relações que tenho na vida. Portanto, meus queridos, ou a gente purifica o que entra no ouvido, no olho da gente, ou nós nunca vamos conseguir fazer o que Deus faz. E só tem um jeito de fazer o que Deus faz, é que entre pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, é que seja ruminado na minha inteligência as obras de Deus, o caráter de Deus, que está onde? Onde é que eu tenho acesso ao caráter de Deus? Na sua santa palavra e na vida dos seus santos. E aí eu vou vendo aquilo, contemplando aquilo, e aquilo começa a mudar as minhas obras, aquilo começa a mudar meu vocabulário, minhas atitudes, minhas perspectivas de vida. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção no Padre. Por que é que tem tanta gente que reza, reza e não melhora? Por que tem tanta gente que reza, reza, reza e continua fofoqueiro do mesmo tempo, ambicioso do mesmo tanto? Por quê? Por que tem gente que não cresce na virtude? A gente conhece muitas pessoas assim, e que até rezam bastante, tem lá muitas devoções. Por quê? Porque não contemplam a Deus. Muitos de nós não contemplamos a Deus, não contemplamos as verdades de Deus, não conversamos com Deus a partir das suas verdades a respeito da vida, da morte, de quem é Ele, de quem somos nós, a respeito das verdades, das virtudes como castidade, pureza, generosidade, bondade, perdão. A gente não mastiga essas coisas dentro da nossa cabeça. Aí a gente se enche de reza, de terços, de novenas, de devoções. A gente se enche de desejo e até mesmo de abertura, não duvido que seja sincera, de afeto a Jesus Eucarístico, ao Santíssimo Sacramento, ao glorioso São José. E aí a gente se deleita até um pouco com uma canção nova, uma música nova, mas a gente não contempla Deus. E é por isso que depois de tanta reza, nas coisas fundamentais e decisivas da vida, na hora de ser generoso, é muquirana, mão de vaca igual quem não reza, ingrato igual quem não reza, tarado, pornográfico, sensual igual quem não reza, desanimado, depressivo e pessimista igual quem não reza. E aí segue a lista do igual quem não reza, porque não olha para Deus, porque a mente fica o dia inteiro mastigando, saboreando e sugando valores mundanos. Vem na missa cedo, num sacrifício danado, mas não contempla a Deus. Não contempla a Deus, e aí passa o dia mastigando na cabeça tudo aquilo que não é Deus. Por isso, irmãos e irmãs, limpar o que entra no ouvido, no olho, o que se alimenta em conversas. Agora, todo espaço vazio será ocupado, não existe vácuo no ser humano. Né? É por isso que a gente volta aqui na primeira leitura. Eu te preservei para algumas coisas que você não está fazendo. E se você não fizer, dentro de você não existe vácuo. Todo espaço vai ser ocupado. Aí volta atrás, lá como o padre falava no início da homilia. Então nós precisamos ter acesso a Deus pela contemplação, pela fé, para mudar e para santificar as obras que fazemos. E aí em união com Cristo. Porque o Evangelho de São João quer nos mostrar quem de fato é Jesus. E aí então Jesus começa dizendo que o Pai deu a ele o poder de comunicar a vida e deu a ele o poder de julgar. Jesus disse: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de julgar. Deu ao Filho a capacidade de comunicar a vida, zoé em grego, que significa a vida interior que sobrevive ao túmulo. Quem é que tem esse poder de nos dar isso? O Filho Jesus. Por quê? Porque Ele é igual a Deus. E é Ele quem nos julga. Por quê? Porque Ele é igual a Deus. E aí então, colocado tudo isso, Jesus vai falar do poder da sua palavra, a partir do versículo 24. Quem está com a Bíblia, olhe lá. João 5, 24.
E você que está sem Bíblia, e porque está sem Bíblia, nem vai dar uma grifadinha, você não vai chegar no portão, você não vai chegar no Pai Nosso da missa, não vai lembrar 10% de tudo que eu falei. É uma pena, você não acha? Olha o que ele diz: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, possui a vida eterna, passa da morte para a vida. Irmãos e irmãs, ouvir a palavra e crer, mas esse ouvir e crer passa pelo reter dentro de nós, passa da morte para a vida. Versículo 25, em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, não é amanhã, é hoje, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvir viverá. Olha que lindo isso. A palavra de Deus, quando um morto escuta a voz de Deus, quando quem está morto dá ouvido a Deus, ele revive, ele vive. A palavra de Deus tira da morte para a vida. Versículo 26, porque assim como o Pai possui a vida em si, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir vida em si mesmo. Ou seja, Jesus é a fonte da vida eterna e tem o poder de julgar. E aí então Jesus diz no versículo 29, versículo 28, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqui é uma imagem simbólica de túmulo, mas também é uma imagem concreta e real. Túmulo enquanto símbolo, ou seja, as minhas escravidões nessa vida. Mas um dia, plenamente, não mais como símbolo, mas como realidade, o túmulo mesmo. Jesus está falando do último dia, da ressurreição final, em que ouvirão a voz do Filho, quando a trombeta tocar, a voz de Jesus. Versículo 29, aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida do céu, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Irmãos e irmãs, um dia nós seremos julgados para a vida eterna ou para a condenação. Muito bem, como é que eu sei o que é o bem a ser feito e o mal a ser evitado, se eu não ouço a palavra, se eu não conheço a palavra, não retenho a palavra, não medito a palavra que é o próprio Cristo? Aí ele diz, porque eu julgo conforme o que escuto, meu julgamento é justo, porque eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou Jesus? E qual é a vontade daquele que nos preservou para, se eu não conheço a palavra de Deus? Como é que eu vou saber o bem a ser feito, o mal a ser evitado, se eu não contemplo o Pai, se eu não contemplo o seu Cristo, porque eu não contemplo a palavra? Entra num ouvido e antes de chegar no portão de saída do Jardim da Imaculada, já saiu pelo outro, e aí eu vou viver a minha vida sem reproduzir Deus. Ou a gente aprende a contemplar, ou a gente se dispõe a fazer isso na nossa vida, gastar tempo contemplando a Deus, fazendo atos de fé dentro da nossa mente, atos de contemplação dentro da nossa mente. Mas de novo, eu sei que parece teórico, eu sei que parece pesado, mas você precisa entender isso, meu irmão, nós precisamos entender isso. Ou tem algo dentro da minha inteligência, bate nessa coisa oca que a gente chama de cabeça, vai, ou dura, né? Tem gente que tem oca, tem outro que é tão mais, vai lá, bate nisso aí. Ou tem algo aí dentro para essa quarta-feira, para ser mastigado, ruído de novo, ou nós não vamos fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, vamos nos encher de reza, mas lá na hora H, numa situação de dinheiro, de compra e venda, de ajudar um outro lá, da família, um pobre, seja lá o que for, a gente age igualzinho Satanás. Por quê? Porque quando o assunto é dinheiro, o que tem dentro da minha cabeça? Muitas vezes o que tem dentro da minha cabeça não é o Pai, não é Deus e a verdade de Deus a respeito de dinheiro, riqueza, bens materiais. O que tem lá dentro da minha cabeça é a verdade do demônio. Porque a respeito disso eu só retive o que o Satanás e os seus servos falam, nunca o que Deus fala.
Quando o assunto é tristeza, quando o assunto é desejo sexual, quando o assunto são as minhas feridas emocionais, o que é que tem dentro da minha cabeça a respeito daquilo? Nada. Quer dizer, antes fosse nada. Eu abro a gaveta da minha cabeça diante de um fato da vida, esse que o padre mencionou por último, e o que está lá? A discurseira, satânica, demoníaca do diabo que entrou no meu olho e no meu ouvido através de música, converseiro, parente maluco, amigo mundano. Entende isso? Quando o sofrimento bate a porta da minha vida, o que tem dentro da minha cabeça a respeito disso? Tem o Pai? Tem Deus e as verdades a respeito do sofrimento, da doença, da dor, da derrota que faz parte da vida? O que tem dentro da minha cabeça? Tem Deus? Tem a verdade do Evangelho? Não tem nada. Quer dizer, antes fosse nada. Tem lá todos os milindres e futilidades que eu recebi da vida através dos olhos e dos meus ouvidos. O filho faz o que vê o pai, a gente faz o que contempla, a gente faz, reproduz o que enxerga, o que gasta tempo olhando, ouvindo e mastigando, ruminando na nossa cabeça. Portanto, irmãos e irmãs, a gente precisa levar Deus dentro da nossa cabeça, dentro da nossa inteligência mesmo, aprender a conversar a partir de Deus e com Deus sobre os assuntos da vida, para que as nossas obras sejam as obras do Pai. Foi para isso que Deus nos preservou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.